Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSucro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Olá, estamos iniciando mais um podcast CPL Bioenergia 6IBR, uma realização do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, o 6IBR, com o apoio da SP Produz, do Governo do Estado. Bom, e hoje o nosso tema é produção de biogás e biometano. E para falar sobre esse assunto, já vou apresentar aí o nosso primeiro convidado, empresário, diretor do 6IBR, Frederico Biagi Becker, da BTZ Engenharia e também do Conselho de Administração da Zanini Henk. Seja muito bem-vindo, Fred. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversar aí um pouquinho sobre as perspectivas para o biogás no Brasil. E a nossa convidada, Thalita Viana Castro, coordenadora técnica e regulatória da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás, criada em 2013 para representar os setores de biogás e biometano. E que eu estou sabendo que é formada em engenharia de energia, é isso? É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês, representando aqui a Biogás, para falar um pouquinho mais sobre o setor de biogás e de biometano. Espero que a gente tenha um papo muito produtivo hoje. Bom, a primeira pergunta eu já vou começar. Formada em engenharia de energia, a gente até se surpreendeu, né, Fred? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Eu sou formada em engenharia de energia pela Universidade de Brasília, a UNB. E esse curso, quando eu fiz na época, tinha muita perspectiva das energias renováveis. Então, já era uma grande promessa ali naquela época. Eu entrei em 2013. Então, a partir daquele momento, já me interessou e me brilhou os olhos, né? Antigamente, a gente tinha ainda o conceito de uma matriz de energia hidrotérmica, onde era baseado em fonte termoelétrica e de hidrelétricas, mas com o passar do tempo foram entrando outras fontes renováveis, como, por exemplo, a solar, a eólica e também o biogás, que é um desses temas que é estudado dentro da Faculdade de Engenharia de Energia. Mas não se limita só a isso, ainda acaba estudando também a questão de fontes fósseis, como petróleo e gás, o que acaba dando um aspecto e um olhar muito completo e mais global para essa cadeia de energia, que é um setor estruturante no Brasil hoje. Bom, aproveitando para deixar nossa parceria com a Biogás, né, do 6IBR, deixar um abraço para a Renata, a presidente da Biogás.
E já começando a primeira pergunta, os principais desafios hoje, quais que a biogás já vê como principal desafio? Tecnologia, mercado, como que vocês já veem isso? É uma boa pergunta para começar, né? Já com os desafios. Bom, eu acho que iniciando assim a conversa, entendendo o que de fato é o biogás e o biometano para a gente entrar nesses desafios, hoje o biogás ele pode ser produzido a partir de tudo que apodrece, de tudo que gera ali gases de efeito estufa que vão para a atmosfera, eles podem ser aproveitados para gerar esse biogás. E esse biogás ele é composto ali de gases metano, de gás carbônico, entre outros gases que estão misturados, e ele pode ser utilizado como uma fonte de energia. Então, essa fonte de energia, ela pode ser usada tanto para energia elétrica, quanto para o transporte, e quando há um refinamento ali desse biogás, onde você retira o metano dele, deixa uma concentração alta, ele se torna um gás chamado biometano, que é um gás ali equivalente ao gás natural energeticamente, e também pode ter as mesmas aplicações não só no transporte convencional que a gente vê hoje, que são carros a GNV, mas também em novas tecnologias, como o próprio SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que é uma pauta que está global sendo discutida, que é muito importante, que é a descarbonização do setor de aviação. Então, existem muitas oportunidades da entrada do biogás, porque a gente tem uma fonte abundante no país todo. Aquilo que era um problema, que as empresas precisam destinar ali esses resíduos, se torna uma solução, que é a geração de energia, seja para um autoconsumo, para aquela própria planta ser, por exemplo, uma usina do setor sucroenergético, ela tem o resíduo da produção, ele pode ser utilizado para a produção desse biogás ou do próprio biometano para abastecimento da própria frota, por exemplo, em substituição ao diesel, hoje que tem um custo elevado e que tem uma emissão alta de gases de efeito estufa, assim como pensando também nesses outros combustíveis avançados e a própria geração de energia elétrica, que foi quando o biogás ele deslanchou ali, vamos dizer, dentro do Brasil. E a biogás ela veio dentro desse contexto também de auxiliar as empresas, fazer esse meio de campo entre as empresas e o governo federal, estadual e dos próprios municípios, para a melhoria do arcabouço legal, regulatório, para você destravar esse mercado e facilitar a entrada dessa tecnologia que auxilia tanto no processo de descarbonização e a destinação desses resíduos. Então, pensando nos desafios, já engatando aqui também... Pode ir lá, vamos lá! Hoje, a gente tem algumas questões relacionadas à questão da infraestrutura, porque, como eu disse, a gente tem resíduo em toda parte do país. Sim. Então, em alguns locais, por exemplo, no interior de São Paulo, você tem grandes usinas do setor sucroenergético que geram uma quantidade significativa de resíduos. Mas talvez não é a mesma realidade comparado ali ao interior do Paraná, onde você tem pequenos produtores, onde você tem uma suinocultura, são fontes de produção de biogás diversas e que às vezes demandam uma questão de logística que vem como um novo desafio, pensando no mercado de fósforo, onde a gente tem uma geração centralizada, uma distribuição ali limitada dos gasodutos, por exemplo, que é o equivalente ao biometano. Como você tem isso pulverizado, a infraestrutura hoje ela é um dos desafios para destravar e para ampliar esse mercado. E um outro desafio também é a valorização do próprio atributo ambiental. Por quê? Mesmo que ele seja energeticamente compatível com o gás natural, ele tem algo guardado dentro dele que é esse atributo ambiental, que é basicamente essa vantagem ambiental comparada ao gás natural, porque ela faz com que você reduza gases de efeito estufa. Então, existem muitas empresas que têm metas de descarbonização. Hoje, no país, a gente já tem um mercado regulado de carbono, que foi aprovado em lei no ano passado. Então, pensando nesse processo de descarbonização, que ele já está sendo naturalmente introduzido dentro do país, as empresas, tanto que têm a sua sede fora do país, quanto quem está aqui dentro já está se vendo obrigado ali a tratar dos seus processos e a melhorar a eficiência dos seus processos para a descarbonização e não depender mais tanto ou nada do fóssil. A gente já tem o CBIO, né, operando e gerando renda para as unidades, né? Exatamente. E o CBIO podem remunerar também esse biogás. Exatamente. O programa do RenovaBio foi um grande marco dentro do setor,
porque ele traz ali um instrumento que é justamente esse CBIO, que é como se fosse um crédito, e existe um mandato para que as distribuidoras de combustíveis têm uma cota de CBIOS anualmente para a descarbonização desse setor. Então, inclusive o biometano, ele pode ser elegível para a geração de CBIOS, ele tem um percentual menor comparado aos outros biocombustíveis, mas ele está presente, ele pode ser utilizado, inclusive, como instrumento não só ambiental para essas distribuidoras, para quem está comprando esses CBIOS, que são negociados em bolsa de valores, mas também para o próprio produtor, que é para compensar também a questão como existe essa questão da logística, a questão da infraestrutura, que exige uma logística ali de projeto diferente de um fóssil também. Sim. Então, o CBIO acaba ajudando a remunerar melhor esse produtor e fazendo com que seja mais viável a utilização e a comercialização desse biocombustível. Ô Fred, a gente falou um pouco do macro, né? E trazendo agora para a nossa região aqui, principalmente aqui de Sertãozinho, né? Ribeirão Preto, como que você vê essa produção? Como é que você vê esse mercado? A gente tem um mercado enorme, né? Tem o maior potencial de geração de biogás de todos os setores, né? Que a Biogás levantou. Então, o potencial de geração de biogás a partir de tanto de vinhaça quanto de torta de filtro, ele é bem grande, né? Na casa dos bilhões, né? De Newton metro cúbico. A gente já supera os 57 milhões de metros cúbicos dia. Mas bilhões de metros cúbicos ano. Isso. Bilhões de metros cúbicos ano de potencial dentro do setor sucroalcooleiro, que eu confesso que me surpreendi com esse número, porque eu considerava que existiam outras fontes de geração de biogás mais potenciais do que o próprio setor sucroalcooleiro, e fiquei muito contente, né? E tenho trabalhado já, fazem 4 anos que eu estou trabalhando já com projetos de integração de plantas de biogás, então tenho algum entendimento dos projetos, e vejo que é um projeto que tem um CAPEX elevado, mas se você juntar, né, a venda de CBIO e a venda do próprio biogás, o negócio paga em poucos anos, aí, né? Acho que um ano e meio, 2 anos eu vi em alguma apresentação da própria Renata, né? E Thalita, dessas rotas que o Fred comentou, como que você vê qual está avançando mais nessa produção de biogás, biometano? Bom, em relação aos números que ele trouxe, de fato, a Biogás ela tem um levantamento do potencial teórico do país hoje, e a gente está girando em torno da casa dos 120 milhões de metros cúbicos dia, liderado pelo setor sucroenergético. O setor sucroenergético ele é representativo dentro dos nossos cálculos, porque ele considera não só a vinhaça e a torta de filtro, que são essas fontes que estão ali disponíveis. Atualmente, a maior parte das tecnologias estão concentradas nesses resíduos, mas também na própria palha e bagaço de cana, que amplia bastante esse potencial da produção do biogás. Mas, além do setor sucroenergético, a gente tem outros setores agrícolas, o próprio setor de proteína animal, de resíduos ali, de carcaça, de dejetos suínos, bovinos, enfim. E também liderado ali pela questão de aterros, pelas ETs, que são as estações de tratamento de esgoto, que também tem um potencial grande. Em termos de número, hoje no país, a gente tem plantas autorizadas de biometano, que para você ter uma planta de comercializar biometano, você precisa de uma autorização da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, que é a ANP. Para você conseguir... Então, hoje a gente tem 12 plantas autorizadas, 5 delas são diretamente classificadas lá dentro da ANP como setor sucroenergético. Mas só que antes desse número começar a crescer, a gente teve uma liderança ali do setor de aterros também. Porque esse setor de aterros é aquilo que está mais prontamente disponível, onde você já tem um tratamento daquele resíduo urbano, eles já são colocados em camadas ali dentro com um tratamento para você não evitar... a exploração do gás, né? Evitar escoamento no solo, e você já consegue fazer essa captação do biogás diretamente com umas cânulas ali, com determinada tecnologia que acaba facilitando e acaba mostrando o porquê que talvez esse setor ele tenha passado na frente naquele primeiro momento, mesmo ele não tendo o maior potencial
de acordo com os nossos estudos. Mas o setor sucroenergético, ele vem crescendo. Eu acho que quando a gente tem um exemplo de uma indústria que está utilizando o biometano ou o próprio biogás, acaba gerando essa troca de informações e esse interesse. Eu acho que o Fred pode falar muito melhor que eu, até no dia a dia, de como está sendo essa interface com as próprias indústrias para desenvolver esses projetos. Então, tem crescido bastante. Hoje a gente está equivalente, né, entre o setor de aterros sanitários e sucroenergéticos, se a gente olhar o biometano autorizado para ser comercializado no país hoje. Na minha visão anterior, era de que aterros e lixo, né, resíduos urbanos eram geradores mais potenciais, os principais potenciais geradores de biogás no país, mas eu vejo que não, por 2 motivos, né? Acho que por um motivo regulatório e por um motivo de acesso ao próprio negócio lixo, né? Complicado, existe todo um meandro aí que não é fácil de lidar. Então, eu vejo que assim, esse potencial ele foi aí diagnosticado ou levantado pela Biogás, me surpreendeu de fato. Eu vejo que as usinas têm muito interesse e focam no biogás pela questão de substituição de diesel, né? Muito mais do que a própria venda do biogás para o grid ou para compradores externos. Isso gera, considerando que uma usina, 70% do custo fixo dela é óleo diesel, isso gera uma injeção de caixa dentro da usina muito grande, né? E, vamos dizer assim, vai aproximando as usinas a um negócio net zero. Sim. Né? Então, é o sonho, vamos dizer assim, do Ocidente, é um negócio na escala que usina só que net zero. A gente tem essa possibilidade real com biogás, né? Tá chegando nisso, e eu vejo que as usinas estão muito animadas nesse sentido, muito evidentemente lastreado no âmbito financeiro. Sim. Mas todo o negócio ele vai beneficiar o meio ambiente e a própria matriz energética do país, né? Ô Fred, e só para contextualizar, a gente tem tecnologia e equipamento para essa demanda toda de crescimento? Olha, eu vejo que a gente tem tecnologia, tá? As tecnologias, principalmente voltadas para a biodigestão de vinhaça, elas estão, vamos dizer assim, prosperando, mas de forma um pouco mais tímida em relação às tecnologias que envolvem outras biomassas junto com a vinhaça. Não sei se a Thalita tem essa mesma visão. Você está no dia a dia, eu acho que o que a gente tem de visão, assim, dentro dos nossos associados hoje, é que a gente tem fornecedores de equipamento, a gente tem, então, para todas essas tecnologias, seja ela de CSTR, seja ela de Lagoa, então a gente percebe que tem essa disponibilidade, e aí você sabe dizer melhor no dia a dia como ela está sendo aplicada. Sim. E um dos pontos que eu acho legal sobre essa questão da tecnologia e que relaciona com o que você disse antes, que é a substituição do diesel. Hoje a gente tem também as indústrias que estão dentro do Brasil, que estão fabricando já os veículos, os caminhões, ônibus movidos a biometano, que utiliza a mesma tecnologia do GNV. E você consegue aproveitar ali com uma redução de custo muito grande comparado aos veículos elétricos, por exemplo. Sim. E que consegue fazer esse aproveitamento e essa circularidade dentro dessas indústrias do setor de sucro, e não só do de sucro, né, mas de todos os outros. Lá no evento da Biogás, a gente não se conhecia, né, mas eu estive lá no Rio, tive o prazer de estar no evento de vocês, e eu fiquei impressionado com a apresentação do senhor, que tem uma indústria de transformação de aço, tá? Eu não lembro direito se era aço laminado, mas uma indústria especificamente usuária de gás liquefeito de petróleo, em grande volume, que fez parceria com uma distribuidora, se não me engano, carioca, ia comprar e fazer transformação de todos os equipamentos. Ele fechou um acordo para comprar biogás e transformou os equipamentos dele de forjaria, né, de aquecimento do aço, para biogás, para não só, evidentemente, economizar, mas ganhar lá
alguns pontos com os clientes deles que são a indústria automobilística. Então, ele conseguiu abrir clientes pela questão ambiental dentro da indústria automobilística usando o biogás. Excelente. No nosso setor aqui, né, suco energético, a gente nacionalizou muito equipamento nessas questões. Você acha que para essas plantas a gente tem condições de nacionalizar, fazer as plantas inteiramente aqui, não buscar fora? Como que você vê essa questão? E as tecnologias, elas, na sua maioria, vêm de fora, né? Mas elas estão sendo muito adaptadas principalmente para o setor suco-alcooleiro, né? Elas estão sofrendo adaptações grandes. Ainda, muito do que tem mais valor agregado vem de fora, né? Então, por exemplo, os kits de tratamento de biogás são, de sua maioria, de fora. Tem, acho que um fabricante que lá na Biogás, no evento da Biogás, tinha um fabricante nacional, mas com componentes todos de fora. Você tem outros itens que são trazidos de fora, mas assim, a parte pesada é feita no Brasil. Eu vejo que a parte pesada né, caldeiraria pesada, eventualmente que é necessária, nas plantas são feitos no Brasil. Os equipamentos mais proprietários são trazidos de fora e tem todo o potencial de ser nacionalizados. Inclusive, interpelei lá no evento da Biogás um fornecedor de tecnologias, né, um fornecedor de plantas, para a gente tentar trabalhar junto com o SEISE no desenvolvimento e tropicalização desses equipamentos. Excelente. Isso passa, inclusive, pelo trabalho da Biogás, que é de trazer ali, fazer essa interlocução com os governos dos estados, o governo federal, inclusive no que diz respeito ali ao desenvolvimento dessas tecnologias. Desde o início, quando a gente fala de P&D, de pesquisa e desenvolvimento dentro das universidades, dentro das empresas que estão investindo mesmo em desenvolvimento sustentável, quanto também quando a gente fala em vantagens de ICMS, de tributos, que facilitam também essa entrada dessas novas tecnologias, porque você tem algum favorecimento frente a alternativas fósseis, por exemplo, que vai facilitar essa entrada, essa comercialização, porque a gente precisa sempre falar de oferta, mas também de demanda, né? A gente precisa equilibrar esses pratos. E essa abertura, disposição governamental, como é que você vê lá pela Biogás? Como é que você vê a relação governamental para, principalmente, essas questões ICMS, enfim, como é que você vê? Bom, dentro da atuação da Biogás, hoje a gente tem vivido o último ano, principalmente esse de 2025, um ano de transformação dentro do setor de biogás e mais especificamente do setor de biometano. Sim. Pois a gente teve um marco regulatório aprovado para o setor, que foi o Programa de Descarbonização do Setor de Gás Natural, que traz uma segurança jurídica, foi o chamado combustível do futuro, ele trouxe outros instrumentos ali para trazer a descarbonização dentro do setor de etanol, dentro do setor de SAF, mas especificamente do de biometano existe um programa, o que a gente fica muito feliz, né? Atuamos diretamente nessa construção. Com Arnaldo Jardim. Exatamente, o deputado Arnaldo Jardim, que ele é um líder, né? Ganhou, inclusive, no nosso último fórum do Biogás, o prêmio de herói do biogás. Porque ele é um parlamentar atuante nessa demanda do biogás, do biometano, e não só limitado, ele também tem as agendas relacionadas a hidrogênio, enfim. Etanol também, isso. Sim. E considerando todo esse avanço, a gente tem um cenário muito positivo hoje. Claro que a gente trabalha sempre com essa interlocução com o governo federal, pensando nessas políticas públicas, por exemplo, o mercado de carbono, que eu citei anteriormente, a questão do PATEM, que traz a questão do financiamento também para projetos, e entrou o biogás e o biometano como um dos projetos estruturantes. Então, a gente tem visto que o setor ele tem ganhado protagonismo dentro dessas pautas do governo federal. E quando a gente desce para o nível estadual e dos municípios, isso também tem se tornado uma pauta muito, tem sido prioridade dentro da Biogás, e a gente tem percebido que muitos estados têm priorizado ali políticas, e a gente não fala nem só do biometano, mas de políticas que olhem o desenvolvimento dessa cadeia, considerando análise de ciclo de vida, da rota que descarboniza mais, e a gente traz essa vantagem do biometano justamente que, comparado ao diesel, você tem um percentual ali de redução de mais de 90% em alguns casos, o que é um ganho muito significativo
para o país no geral, e como a gente não consegue descarbonizar, a gente não descarboniza para descarbonizar um município, é um ganho global para todo mundo. Bom, e você está assistindo o nosso podcast, né, CPL Bioenergia 6BR, com o apoio do SP Produz, né, e a gente está falando de biogás e biometano. E Thalita, você estava falando sobre plantas, né? Falou que tem 12 plantas já aprovadas, né? Mas em relação à quantidade, você tem uma noção de como vão ser a construção dessas 12 e também quantas vão ser construídas ainda ao longo desse ano? Você tem essa base, esse número? Temos, mas antes das 12 plantas, falando no cenário do Brasil, o CI Biogás, que é uma ICT que inclusive é associada da Biogás e faz um projeto fantástico também relacionado ao desenvolvimento de estudos voltados para essa área, eles fazem um documento chamado Panorama do Biogás. E no último ano, eles fizeram um panorama, não só considerando essas grandes plantas, ou plantas mais centralizadas, mas considerando todas essas pulverizadas que tem pelo país, tanto de autoprodução. Então, hoje o retrato que a gente tem do país são 1.365 plantas de biogás. E aí, quando a gente vai fazendo essa separação, algumas são para autoconsumo, a maior parte ainda é para geração de energia elétrica, que são dessas pequenas propriedades, locais, né? Que são para geração local, mas a gente tem visto esse crescimento do biometano. E aqui, como a Biogás, a gente faz esse levantamento, inicialmente junto aos nossos associados, que é onde a gente tem esse canal de abertura para dialogar e obter essas informações que nos ajudam, inclusive, a mostrar o potencial, não só aqui, mas em todos os nossos outros pleitos. No país hoje, além dessas 12 plantas, nós temos mais de 30 plantas em processo de autorização pela ANP. Então, elas estão passando por esse processo. Algumas já estão prontas, estavam gerando ali o biogás, estão aguardando a sua autorização para poder comercializar esse biometano, e outras ainda estão em processo realmente de desenvolvimento. E, além disso, a gente também faz um levantamento que, dentro do horizonte até 2032, considerando os projetos anunciados pelos nossos associados, a gente tem pelo menos 200 plantas de biogás até 2032. Então, é um número bastante significativo. A gente acredita que com a implementação da Lei do Combustível do Futuro, as regulamentações que vêm, é outro ponto que achei interessante citar também, dentro da reforma tributária, que foi discutida no ano passado e foi regulamentada, veio um instrumento para garantir um diferencial competitivo para o biometano, o que vai melhorar também essa questão da atratividade, da competitividade do custo dessa molécula. Então, fechando toda essa cadeia, a gente tem um cenário muito positivo para deslanchar, não mais 200 plantas, mas muito mais. Te surpreende, Fred? 200 plantas até 2032? Muito bom, é muito bom. Eu queria perguntar assim, mais especificamente dessas 30 plantas que estão mais próximas, quentes, né? Mais próximas, estão mais aí, quentes aí, porque já estão lá na ANP, já estão, né? Eu gosto da coisa mais executiva. Uhum. Então, dessas 30 plantas, quantas estão em São Paulo? Você tem noção? São Paulo, eu não tenho um número para te dizer agora de São Paulo, mas São Paulo tem um potencial enorme, gigantesco, né? Isso. Muitas plantas estão sendo desenvolvidas. Não só no setor de biocombustíveis, mas também no setor de cocoleiro, né? Mas também para aterros com certeza. E com lixo, né? Considerando não só aterros, mas o sucro também, hoje São Paulo está liderando na produção média de biogás. Sim. Então, quando a gente considera a produção média diária de biogás, São Paulo está liderando. O Rio liderou durante um tempo, porque tem uma planta grande lá de aterro. De aterro. Que é enceropédica, mas São Paulo, sim, com o lançamento e a autorização da última planta, aqui ele acabou passando o Rio de Janeiro e está sendo o protagonista das plantas de biometano, mais especificamente. E vocês veem lá na Biogás que o estado de São Paulo tem um substrato governamental favorável para o desenvolvimento dessas plantas? Como que vocês veem a política do governo do estado de São Paulo, do Tarcísio, em relação ao fomento dessas plantas? Bom, como a gente tem hoje o instrumento da política federal, que vai facilitar... Porque a gente fica olhando para o federal, né? Mas São Paulo é a locomotiva desse país, né? Então, é lógico que tenho certeza que o Tarcísio acatou todos os projetos do combustível do futuro e tudo, né? Mas existe alguma iniciativa pontual do Estado, se vocês recordam? Que eu me recordo, nesse momento, nós temos alguns convênios de CMS, que é de nível estadual, sim, e que favorecem a utilização do biogás.
ICMS reduzido. Exatamente. Não só para a obtenção do biogás, às vezes como a comercialização de equipamento, existem alguns ICMS específicos que auxiliam no destravamento aí da competitividade do biometano. Viabiliza. Exato, viabiliza. E no nível municipal, dentro do município de São Paulo, também posso citar, que temos, no ano passado, o município, ele revisitou uma política de descarbonização que eles têm da frota de ônibus, a frota urbana, e ampliou, não deixando limitado apenas a veículos elétricos, mas outras tecnologias de baixo carbono, olhando muito essa questão do ciclo de vida, o que a gente vê como uma grande oportunidade. E querendo ou não, São Paulo é uma grande metrópole, né, do país, e as políticas que são desenvolvidas não só no município, mas no estado, acabam servindo também de exemplo. Se a gente for olhar o setor de gás natural, que é onde a gente também vê oportunidade de atuação, que existe essa possibilidade do biometano ser injetado na rede de gasodutos. Então, a gente vê que há um espelhamento dessa regulação do estado de São Paulo, à medida que ela vai se desenvolvendo, de outros estados que ainda estão num processo de maturação, que ainda estão nesse processo de desenvolvimento. Então, São Paulo sair na frente com essa pauta é muito importante, inclusive, não só para os estados que estão aqui colados, mas também para servir de espelho para os outros estados do país. Sim. E até na minha próxima pergunta sobre os obstáculos, né? Que obstáculo a pessoa enfrenta se ela quer acessar uma planta, né, de biogás, biometano, principalmente na questão financeira, de linha de crédito, essas coisas. E critério técnico, garantia, quais os obstáculos assim, a biogás tem na questão de ajudar as pessoas que querem acessar essa nova planta, por exemplo? Hoje também a gente tem linhas de crédito sendo desenvolvidas e sendo priorizadas também para o setor de biogás de biometano. A gente tem a última informação que nós temos é que o biometano, principalmente voltado para o transporte, ele foi incluído no Fundo Clima, que é um fundo de financiamento verde. Sim. E o biometano não estava incluído. Mas o que a gente vê de oportunidade ainda é acesso à informação. E é muito o que a Biogás tenta fazer, que é trazer, aproximar... Difundir. Exatamente. Esses bancos que, às vezes, nem os bancos estão sabendo do que é o biogás, o biometano, que aquela linha de crédito ela pode ser utilizada por um produtor. Então, fazer esses dois elos. No ano passado, a gente teve uma conversa, um workshop muito legal com o BNDES, para eles falarem sobre linhas de crédito e esse movimento também de informar e de conscientizar os próprios bancos ali que estão relacionados para esse setor e poder facilitar o acesso a essa linha de financiamento. Então, o que a gente faz é essa ponte entre o mercado e o governo, esses bancos, para poder também fomentar essa informação. Fred, nessa questão, acho que ela já explicou muito sobre a questão, mas política da situação, mas o mercado aqui, trazendo um pouquinho mais para nós aqui, principalmente a questão do SEISE garantiu muito essa força política, né, para o nosso mercado, a questão de CMS, tudo que, né, nessas lutas do SEISE diárias, né? A gente teve uma luta lá na Câmara Setorial, né, e a gente conseguiu enquadrar Caldeiras no Fundo Clima. Por incrível que pareça, no Fundo Clima, o Fundo Clima foi uma linha desenvolvida para pacas solares e no regimento do fundo estava escrito que, exceto Caldeiras, a biomassa. Então a gente, foi na época da aprovação do RenovaBio, a gente conseguiu, vamos dizer assim, conscientizar o Miguel Ivan na época, e a equipe do Ministério da Energia, de que, vamos dizer assim, era uma iniciativa contra... Assim, uma coisa que não ia de encontro com a potencialidade do setor sucrocoleiro, e o biogás a mesma coisa, né? Então, acho que por isso que enquadrou o biogás facilmente no Fundo Clima, porque o Fundo Clima é para isso, né? É para fomentar net zero nos setores e no mercado. Exatamente, foi um trabalho que a gente teve, inclusive, junto aos ministérios, porque o Ministério de Minas e Energia, de Meio Ambiente, eles estão um pouco mais aproximados dessa pauta, mas às vezes os outros ministérios que estão envolvidos no processo de decisão do Fundo Clima, eles também, a gente também fez essa agenda de levar para os ministérios, olha, isso daqui é o biogás, isso daqui é o biometano, ele tem um potencial
disso, com a ajuda também dos próprios associados que estão desenvolvendo projetos para mostrar essa realidade, né? Não é nem mais esse potencial, perdão. Exatamente, é uma realidade. Exatamente, já, né? Sim, mostrar essa realidade para eles poderem entender e falar, faz sentido isso entrar para a questão do financiamento. E não só o Fundo Clima, a gente teve também o PATEM, que é de financiamento. Sim. Agora, ele vai ser regulamentado ainda, é o próximo passo que a gente está aguardando, mas é um cenário positivo. Falar em cenário, Fred, a gente conversou até 2032, 200 plantas, né? Até surpreendeu, mas ao longo de 25 anos, vou fazer uma pergunta, ao longo de 25 anos, como é que você vê esse mercado de biogás e biometano? Em termos de implantação de novas plantas ou... Tudo. Olha, o mercado em geral. Eu acho que o céu é o limite, né? E acho que se o biogás... né, a gente tem, né, Thalita, já uma planta sendo startada em Triunfo de resíduo, não é isso? Então, essa planta lá em Triunfo, ela pode mudar vamos dizer, a visão do setor de resíduos para com o biogás, né? Porque a gente tem uma lei de resíduo sólido aprovada e não tem mais para onde correr, que não te permite mais fazer aterro sanitário. Então, tem muitos municípios preocupados com o que será feito do resíduo sólido a partir do momento que não tiver mais capacidade nos aterros. Então, tem a gente já tirando lixo do aterro para fazer biogás, que é o caso de Triunfo, eles vão começar a processar lixo antigo, né, para salvar a capacidade do aterro. Então, assim, a potencialidade do biogás é infinita. O setor cocoleiro tem limites, né, porque ele tem 300 e poucas aí, 348, 350, vai depender muito do quantas usinas estão operando. Então, vocês têm esse limite das unidades, mas eu acho que em outros setores, né, Thalita, tem um futuro brilhante ainda. Com certeza. E já aproveitando também, pensando nesses 25 anos, já acho que eu já ia puxar para você. Pensando nesses 25 anos, além do desenvolvimento dessas tecnologias, que vai alcançar, inclusive, novas culturas energéticas, na Biogás a gente tem um grupo de trabalho de inovação que fala sobre novas culturas energéticas, além dessas que já estão produzindo biogás. A gente tem a expectativa e a gente tem uma boa perspectiva de crescimento, que continue nesse crescimento acelerado, considerando essa aprovação da lei, que a gente tem um certificado de garantia de origem de biometano que vai facilitar, inclusive, aquele desafio que eu falei lá no início, que é da valorização do atributo e do própria infraestrutura. Porque com a lei do combustível do futuro foi aprovado uma coisa chamada CEGOB, que é o Certificado de Garantia de Origem. E o que esse certificado vai fazer? Ele vai fazer com que alcance quem está interessado em consumir esse biometano, mas às vezes está longe da rede de gasodutos ou está inviável essa questão do caminhão. Então, você pode fazer a venda como se fosse um fóssil do próprio biometano, da molécula, e junto com esse certificado, que já é muito conhecido dentro do setor de energia, você descarboniza. Então, a gente tem perspectiva que com o tempo passando, a gente vai estar no processo de regulamentação dessa lei, inclusive, atualmente, a gente está no processo de consulta pública, estabelecimento dos detalhamentos de como vai ser esse certificado de garantia de origem, mas a gente acredita que ele vai ser um certificado que vai trazer mais robustez e mais garantia. E resíduo, enquanto a gente está gerando resíduo, a gente tem potencial de gerar biometano, biogás e biometano. Então, tendo um biogás e biometano gerado com tecnologia e junto com um certificado de garantia que vai trazer essa melhoria na fluidez dessa questão do obstáculo que era a infraestrutura até então, nós vemos que tem a potencialidade, inclusive, de ser reconhecido dentro dos instrumentos internacionais de metas de descarbonização e auxiliar o país nessa jornada que nós temos aí de alcançar essa redução de gás de efeito estufa. Bom, já que você puxou para a jornada do país, o Brasil vai sediar o COP30, né? E a gente vai ter defesa do biogás, do biometano como descarbonização? Com certeza. E acho que de primeira mão a gente também pode citar aqui que a Biogás, ela tem feito um trabalho conjuntamente com o Ministério de Minas e Energia, que o trabalho chama Cozinhas Solidárias. E inicialmente
junto com o Ministério, a gente está fomentando a produção de plantas de biogás, inclusive para cocção de alimentos em regiões ali de onde tem assentamento. Então, tem um projeto em algumas regiões e a primeira dessas plantas a ser inaugurada ali vai ser na COP30. Então, já vai dar um marco significativo para o setor de biogás. Além disso, a gente tem feito um movimento de levar os nossos associados também, fomentar essa participação dos nossos associados, seja levando os caminhões que são produzidos hoje no país, os ônibus, e trazer também na pauta. Assinamos também um acordo, uma carta ali destinada para a organização da COP, falando da representação das energias renováveis, citando diretamente a questão do biometano, que ele deve ser protagonista pensando nessa pauta de descarbonização da COP. Bom, o nosso podcast da CPL Bioenergia 6IBR, com o apoio da SP Produz, trazendo aí então um furo de reportagem lá da COP30, então novidade, já é primeira mão então para nós, é isso? Sim, sim. Aí, ó. Fred, e o que você espera da COP30? Olha, eu espero que a gente seja, né, como um país enxergado como exemplo no mundo, né? A gente fica muito apegado, né, inclusive na tecnologia do biogás, né, ao exterior, né? E a gente tem aquela estigma do vagabundo, mas o Brasil, em termos de energéticos, é o único país que tem essa matriz mais limpa do mundo, né? Então você vê, por exemplo, você vê a Alemanha fazendo biogás a partir de milho, comida, e pondo o dedo aqui na nossa cara, impondo regras ambientais, né? Então, eles geram lá 20%, né, ou mais de biogás a partir de milho, de áreas que eles não cultivam mais, porque não tem mais competitividade produtiva, né, agrícola. Então, assim, essa COP30, acho que ela vai coroar essa visão de que o Brasil pode exportar esse modelo. O nosso setor, né, sucrocoleiro, ele é, do que eu sempre falo, né, um dos poucos setores que tem tecnologia de exportação. Eu acho que, nesse sentido, os CEIS, né, os associados do CEIS podem ajudar a biogás, os associados a biogás, a desenvolver tecnologias e equipamentos nacionais tão bons quanto importados, né? Eu vejo que são poucos equipamentos, não são grande quantidade de equipamentos que são importados, mas eles, no final da história, eles representam um capex importante no investimento da planta, porque eles são em euro, né, ou em dólar. Então, isso acaba afetando a viabilidade dos negócios, né? Eu acho que um ponto importante que você falou também, diferente de outros países, o Brasil, a gente não tem o que dizer sobre essa competição de fuel versus food, Não né? tem. Biocombustíveis. Aqui no Brasil não existe. Exatamente. Então, a gente tem essa vantajosidade, né? Que a gente não precisa de nenhum centímetro a mais de área agrícola para poder gerar o biogás biometano. A gente já tem isso abundantemente também do que a gente já produz. Bom, nós estamos caminhando aí para o nosso final, que é bom passar rápido, né? Já acabou o nosso tempo. Bom, queria agradecer Frederico Biagi Becker, da BTZ Engenharia, também conselheiro da administração da Henk Zanini e diretor do 6IBR. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer esse bate-papo maravilhoso aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que vocês têm muito a contribuir com a biogás e vice-versa. Eu acho tanto no âmbito de produção de equipamentos dos seus associados, quanto de cooperação para difusão das tecnologias da biogás dentro da feira, né, dentro da FenaSucro. Eu acho que a gente precisa intensificar. Inclusive, fui lá no evento de vocês para convidar a Renata Insfer e gostaria de estender novamente o convite para ela integrar de forma mais efetiva aí a FenaSucro. Vai ter uma agenda já com a biogás, mas fica o convite aí novamente vocês participarem como cativos aí da feira, porque o setor sucrocoleiro, ele é um setor de energia, né? Ele é o setor, o CEIS,
ele está para o setor de energia como o seu curso. Você falou de Engenharia de energias. Exatamente. Então, o SEIS é um conglomerado de produtores de equipamentos de engenharia de energia, né? Então, assim, a gente atende biogás, a gente atende óleo e gás, a gente atende diversos setores, então temos muito a contribuir. Tá bom, excelente. Bom, e agradecer Thalita Viana Castro, coordenadora técnica e regulatória da Biogás, Associação Brasileira de Biogás, né, a Biogás, criada em 2013, e agradecer, mandar um abraço para Renata, a parceria com o 6IBR, e como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além, ainda tem muito para caminhar. Sim, eu acho que todos os dias surgem novas oportunidades e novos desafios, então a gente agradece muito estar aqui presente, o convite de vocês, agradeço inclusive em nome da nossa presidente, a Renata, em nome de toda a associação, do nosso conselho de administração também. Eu acredito que essas trocas, elas são muito produtivas, né? Nesse pouco tempo aqui que a gente ficou, comparado ao tamanho do setor, a gente troca aqui. Eu aprendi bastante com você hoje, Fred. Obrigada pelas informações. Também. E é muito interessante que a gente estabeleça mesmo esses vínculos, porque juntos a gente consegue ir além. Sim. Então, gostaria de agradecer também o convite e participar aqui hoje, todos vocês, tá bom? Bom, e todos os assuntos da nossa cadeia produtiva de bioenergia você só encontra aqui no podcast da CPL Bioenergia 6BR. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @6IBR, Facebook, /6IBR e também no LinkedIn, @6IBR. A gente se vê no próximo programa. Até lá! O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade da CPL são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura. Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br. Yes.